Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Santos. Semana passada a gente fez uma live e essa vai ser a live da live. Aquela live, infelizmente, deu problema no áudio. A gente postou, jogou para o ar, só que ficou muito ruim. Houve muitas reclamações, o pessoal botou comentários ali. A gente tem um grupo também no WhatsApp e acabou que a gente teve que gravar hoje esse vídeo. Eu estou gravando agora. E eu vou passar todas as informações que foram passadas lá. É a aula, um pouco mais resumida até, porque algumas partes da aula lá ficaram até um pouco mais compridas, a gente ficou comentando, ficou arrumando, tentando arrumar o áudio, acabou perdendo um pouco de tempo na live, e hoje vai ser uma aula bem tranquila, não vai ter problema no áudio com certeza, a gente já testou o suficiente, e a gente quer mesmo que você veja esse conteúdo, assimile esse conteúdo de operadores de elite, entenda a proposta que a gente tem, o que a gente tem para oferecer e veja se você também vai curtir e vai vir com a gente aí nessa operação que a gente chama de operadores de elite, tá? Antes que eu me esqueça, meu nome é Eduardo Santos, eu sou fundador do curso Operadores de Elite, trabalho há mais de 25 anos na ramo de engenharia, construções, e nos últimos 11 anos eu praticamente trabalhando só com perfurações, corte, demolição controlada. Então, o que a gente aprendeu nesses anos e o que a gente adquiriu? Vou até mostrar uns slides aqui para vocês. Vamos passar aqui para frente. Bom, aqui é a apresentação minha, né, que eu acabei de fazer. Rapidamente, eu sou criador também desse e-book. Esse e-book a gente criou em 2017. A gente distribuiu gratuitamente. E por que a gente fez o e-book? Por que a gente distribuiu? Porque não tinha conteúdo na internet sobre o assunto, né, de perfurações e cortes em concreto. A gente começou a empresa lá em 2014, finais de 2013 para 2014, a gente começou a empresa e começamos do zero, sem informação nenhuma. A gente caiu naquele. A gente fala que foi tipo um conto do vigário, né? Alguém chegou pra gente e falou assim: olha, então tem uma demanda aí, compra uma perfuratriz assim, assim, assado, vai lá e começa a fazer serviço e ganha dinheiro. E foi só prejuízo na cabeça por um bom tempo, porque a gente achou que a gente era os verdadeiros apertadores de botão, né? Que a gente brinca aqui no curso de operadores de elite, que a gente não é mais apertador de botão, a gente já é um operador de elite. E o apertador de botão é aquele cara que a gente acha que é simples, né? É uma máquina, ela só fura. Só que ela não é uma batedeira, né? Ela não é um liquidificador. Até para, como é que chama? Para operar um liquidificador, você tem que, no mínimo, entender que se você botar uma coisa errada lá dentro, você pode quebrar o copo, quebrar as lâminas e dar um problema bem maior. Então a gente criou realmente esse curso, Operadores de Elite, distribuiu esse e-book na época, lá em 2017, que os primeiros 3 anos a gente realmente sofreu. A gente ganhou muito dinheiro, a gente saiu ali no início de 2014 faturando a faixa de 250 mil, passando para 800, 1 milhão e 200 no outro ano. Em 2017 chegou a quase 2 milhões. Então, assim, a gente veio crescendo vertiginosamente e tinha uma máquina, no final do primeiro ano já tinha 3 máquinas, no outro ano já tinha 6 máquinas, depois compramos mais duas, foi para 8 máquinas, compramos um veículo e tudo mais. Só que a gente percebeu que a gente não ganhava dinheiro, né? Não sobrava dinheiro, a gente reinvestia muita coisa, só que acabava que não sobrava um dinheiro no bolso, porque o nosso lucro ia todo por essa parte que a gente hoje luta, né, para criar, que são os profissionais, né? Por quê? Não só a culpa do profissional, do operador, né? Mas eu digo o trabalhar como um profissional. A gente trabalhava como um operador de botão, achava que era só ir lá fazer furo, acabando que a gente criou, teve que parar, sentar e criar essa metodologia que a gente criou de operadores de elite, que é o que eu vou passar para vocês hoje, que tem um pouco já no e-book. Quando a gente criou o e-book, a gente conseguiu ter uma visão. A gente não tinha informação no Brasil. Eu fui buscar em sites americanos, europeus, que tinham esse tipo de equipamento, a própria Hilt, Husqvarna, que são lá da Europa, grandes marcas de perfuratriz de concreto. Então a gente acabou que foi pegando essas informações de fora, traduzindo e viu que o pessoal tinha dificuldade, até os nossos clientes tinham dificuldade em contratar o nosso serviço, porque não entendiam. E quando a gente criou esse e-book foi exatamente para isso. A gente colocou ali informações de como contratar, como executar, como fazer o serviço, como pedir, como planejar o serviço, né? Então foi bem bacana, teve uma aceitação boa, a gente distribuiu gratuitamente. Nos últimos praticamente 5 anos a gente está distribuindo esse e-book, até hoje as pessoas baixam. Quem entrou
no grupo exclusivo, ganhou até uma versão atualizada que a gente fez este ano, algumas correções, algumas coisas a gente mudou, mas tá aí o e-book e o que eu quero passar hoje é, vamos pegar a nossa experiência de 11 anos e o que a gente transformou, né, nesse Operadores de Elite, e vou passar para vocês a um pouco da nossa história e como você pode ter operações de elite na sua empresa, ou se você pensa em montar um negócio, ou se você tem uma empresa que já tem esse tipo de serviço, presta esse tipo de serviço, pode ser de instalações de ar-condicionado, hidráulica, uma empresa de perfurações ou demolição controlada, ou de perfuração para colagem de chumbadores químicos, também que se usa bastante a perfuração em concreto, que são os furos técnicos, né? Então, se você trabalha com algum tipo de furo, extração de corpo de prova, né? Então, assim, tem um leque de serviços com as perfuratrizes de cortes de concreto que são muito grandes. Então, a gente aprendeu esses últimos 11 anos aí, a gente transformou isso numa forma didática e eu vou passar hoje, exatamente como está aí no slide, né, que é equipamento quebrado, vamos falar sobre isso, sobre gastos excessivos de brocas, insumos, obra parada, né, cliente satisfeito. Então, assim, tentar trazer, né, essa que a gente botou como exclusividade, como é que a gente pode chegar num lucro, numa economia, no engajamento e novos negócios, né? Como é que a gente pode se destacar nesse meio que é de perfurações, corte e demolição. Bom, antes de mais nada, assim, vou mostrar só alguns exemplos de serviço que a gente fez, como essa demolição dessa caixa d'água aí de 32 metros. A gente fez mais ou menos uns 15 a 17, 18 dias, mais ou menos. Teve alguns dias que teve que choveu, tivemos que parar, mas foi toda cortada praticamente com sequência de furos e corte com disco diamantado, né? Aqui você pode até perceber aqui, ó, tem um serrilhadinho que é das sequências de furo, né? E tem umas partes mais retas que são cortadas com um disco, que nem essa aqui de cima também. Então a gente foi uma solução que a gente achou, porque a gente chegou na obra, a máquina de fio não conseguia colocar nessa altura, não chegava água, tinha um monte de problema. Então a gente acabamos usando, né, um outro método de demolição controlada, que foi bem sucedido, ainda bem, né? Deu tudo certo. Vamos aqui. Parte de corte com fio diamantado, né? Esse aqui foi um serviço que a gente fez na linha 5 do metrô, exatamente aqui em São Paulo. São todos serviços aqui feitos nessa linha 5, em especial esse com corte com fio diamantado. E aí que vem a sacada legal, porque nessa época a gente nem tinha máquina de fio diamantado. E a gente sempre fala bastante, né? As pessoas, quando entram no mercado, elas querem competir e acham que tem que sair baixando o preço, atropelar todo mundo. E se você começar a pensar de uma forma diferente, eu tenho certeza que como a gente evoluiu muito, pensar na frase, a palavra que a gente fala sempre que é o competir, que é competir, mas com cooperação. E aí muitas vezes, cara, você vai ver serviços, como aconteceu nesse caso aqui, o cliente ofereceu um serviço, viu que a gente estava fazendo um serviço de qualidade de perfuração, que era esses serviços aqui de perfuração e corte da estrutura, só que a gente não tinha máquina de fio diamantado. Eu fui no mercado, achei empresas do mesmo ramo que a gente, que tinham máquinas já, e a gente fez uma parceria, trouxeram as máquinas, a gente colocou as máquinas na obra, operamos junto e fizemos um bom negócio para as duas empresas, né? Em vez de todo mundo ganha, na verdade, em vez de só um ganhar, o outro tem que perder, todo mundo acaba ganhando. Essa é a legal da parte de cooperação. Essa aqui é um serviço até que foi recente, faz mais ou menos 6 meses que a gente fez um corte numa parede de pré-moldado de uma fábrica, e eram 15 metros e mais 7 metros numa outra parede. Ela tinha mais ou menos 20, 25 centímetros de espessura. Só para ter uma ideia, cada placa dessa aqui, mais ou menos, que cortada aqui, ó, dava mais ou menos 400, 500 quilos. Então, foram todas cortadas em pedaços, transportadas, né, com um carrinho para fora, vinha uma empilhadeira, então tinha todo um processo. Foi feito um trabalho, né, um planejamento de demolição controlada, sem parar a fábrica, sem atrapalhar, com o mínimo de ruído possível, né, mas foi um case, vamos dizer assim, muito bacana de sucesso. Vamos pular aqui. Aí aqui o nosso bulldog francês aqui, apertador de botão, né? Quem já viu o vídeo meu na internet, já mostrei os bulldogs lá de casa, mas o apertador de botão veio exatamente na questão de a gente tem uma cultura no Brasil que é muito do prático, né? Prático é o cara que aprende
a trabalhar numa função, de acordo com o que está na obra lá, principalmente a área de construção civil, né? O cara está lá, alguém vem, ensina ele a trabalhar com madeira, ele vira lá já um marceneiro. Alguém ensina ele a trabalhar como pedreiro, já amanhã já virou pedreiro, já é um pedreiro profissional. O cara veio, mexeu 2 dias numa perfuratriz de concreto, não, agora eu sou um operador de perfuratriz e tudo mais. E a gente teve muito problema no começo, exatamente por isso, porque o funcionário vinha até a gente, trabalhar, vinha aqui dizer, não, já trabalhei na empresa tal de instalações, operei a máquina 6 meses e tudo mais, mas quando começava a trabalhar, a máquina vivia queimando, vivia quebrando, e era problema de broca, e toda semana tinha um problema. Toda semana tinha um problema, e a gente ia lá, corria atrás, comprava máquina melhor, comprava broca melhor, tentava, gastava dinheiro com isso, testava broca de tudo que é tipo de jeito. Só que a gente foi, nesse caminho todo, a gente foi descobrindo que às vezes não, né? Que na verdade era o profissional em si, que apesar de saber às vezes fazer um furo, sabia fazer o serviço, mas todo o resto que um profissional precisa ter para executar um serviço ele não tinha, né? E a gente começou a moldar e ver e trabalhar em cima exatamente dessas dificuldades que a gente encontrou, né? Até vou colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho um outro. Aqui, essa aqui, ó. Deixa eu só falar rapidinho disso aqui, que vai de encontro com o que eu estou contando para vocês. Essa aqui ó, foi uma live que aconteceu pela ACWeb há mais ou menos um mês atrás. Acho que nem chega a um mês. Nós estamos em setembro, final do 20 de setembro, foi no começo de setembro essa live, e ela falava exatamente sobre. Foi feita uma entrevista com 600 e poucas empresas do ramo de construção civil, né? A CEWEB é um dos canais de construção civil maiores do Brasil hoje, que trabalha com esses assuntos, uma associação, e eles trouxeram a seguinte informação já que 96, né? Está ali até no slide, 96% das pessoas, das construtoras, empreiteiras que eles entrevistaram, a primeira coisa que eles falaram, né? 96% foi unânime, praticamente, falaram que o maior problema deles hoje é mão de obra. Mão de obra. E mão de obra qualificada, né? Tipo, foi 96 e 97, quando falou em qualificação, subiu para 97 o problema, né? Então, basicamente, o que eles chegaram na conclusão é que o Brasil tem muita mão de obra desqualificada, né? Mas aí eles foram tentar discutir, mas por que tem essa mão de obra desqualificada? Primeiro, porque pouca perspectiva de crescimento, né? O cara vira um pedreiro, ele vai morrer como pedreiro, não tem um crescimento exponencial, e às vezes também pelas condições da pessoa, trabalha naquela função o resto da vida não muda. Desvalorização também, porque não tem uma valorização, né? Assim, muito. A gente fala de desvalorização, a valorização que eu falo é tanto como pessoa como profissional, certo? Então, assim, infelizmente as empresas até, eu achei engraçado, porque as empresas todas ali reclamavam, não tem mão de obra, não tem treinamento, só que daí quando vai perguntar para essas empresas o que elas estão fazendo para ter essa mão de obra, para ter essa qualificação, elas também não sabem responder, né? Ou não fazem nada, né? Em cima disso, lá em 2017, a gente já estava com assim na cabeça, e como eu trabalhei muitos anos em obra, eu vi exatamente esse problema, que a maior reclamação era dessas. E isso eu trabalhava sempre com obra grande, com a Correia, eu trabalhei com Debrecht, com CCR, Carioca, Setem, com obras da linha do metrô, da Alcoa. Então eu trabalhei sempre com obras grandes, nesses 25 anos que eu trabalhei em obras. E sempre a gente via esse problema com qualificação de mão de obra. E quando eu, dentro da nossa empresa, a gente começou a ver que também tinha uma grande dificuldade, maior ainda, que era desses operadores, a gente começou a trabalhar, montou toda essa proposta de profissionalização dos operadores, né? Das pessoas que estão trabalhando nessa área de construção. E, bom, só para eu não cortar o assunto, que eu começo a me empolgar, eu vou para o outro lado. Voltando aqui, né? Então, quando falava de desvalorização, é exatamente isso, né? Então, você não é qualificado, eu não te pago bem, mas também não te pago, mas você nunca vai se qualificar, então eu nunca vou precisar pagar você bem. E se eu pagar você bem, eu vou ter poucas pessoas para trabalhar. Fica um jogo assim, como é que chama? Eu não pago bem porque não tem gente qualificada, mas também não ajuda a qualificar. Porque se eu qualificar essa pessoa, eu vou ter que pagar bem. E se eu pagar bem, eu não vou ter como lucro na minha obra. Então fica um jogo muito ruim, né? E é interessante porque em 2021 para 2022 eu trabalhei a gente pegou um serviço de portas de plataforma aqui do metrô. Então foi um serviço que durou mais ou menos uns 3 a 4 meses.
Houve alguns problemas também, por falta de mão de obra e algumas coisas, mas o mais interessante foi de trabalhar nessa obra foi que a gente trabalhou com equipes da Coreia, né? E os coreanos eram pessoas profissionais, eram gente, como é que chama? Gente como a gente, tudo tranquilo, trabalhava, suava, botava a mão na massa. E eles comentaram uma coisa que eu achei muito interessante. Eles falaram que quando chegaram aqui, eles não trouxeram equipamentos de lá para trabalhar aqui. Então chegaram aqui e foram comprar alguns equipamentos. Nível, laser, perfuratriz, foram comprar algumas coisas. E eles acharam um absurdo o preço dos equipamentos, né, das ferramentas. E ele falou, cara, é incrível, porque lá fora, no nosso país, a ferramenta é barata, a mão de obra é cara. Porque é difícil ter mão de obra que queira trabalhar com essas ferramentas. Então a ferramenta acaba sendo mais barata, tem mais tecnologia e tem mais opções de compra. Enquanto aqui só tem poucos fabricantes, poucas distribuições de equipamento, cobra-se uma fortuna no equipamento, muito caro em relação a outros países, só que a mão de obra é um lixo. É um lixo, porque não se paga nada, se paga muito ruim a mão de obra. Né? Então não se profissionaliza essa mão de obra para trabalhar com os equipamentos. Ou seja, assim, você paga caro no equipamento e ainda a pessoa vai operar, acaba estragando o equipamento, porque não sabe operar, não tem instrução, não é um profissional trabalhando com esse equipamento. E isso, cara, foi uma virada de chave para mim. Eu já estava nessa vibe aí de fazer o treinamento, fazer tudo mais. A gente começou a fazer esse treinamento interno para profissionalizar as pessoas. E a gente começou a ver que realmente ele tinha razão. E a gente até começou a usar alguns equipamentos de fora, começamos a importar equipamentos da China, alguns equipamentos testar, achamos ótimos equipamentos, custo-benefício. Então, e começamos a profissionalizar nossas equipes. Porque não adianta você cobrar do mercado, de todo mundo, né? Mas você também não fazer o mínimo. Você quer uma empresa ou tem uma instituição, você precisa também, você está aí para colaborar com o mercado. Lembra que eu falei lá do competir? Fazer uma competição, mas cooperando, né? Cooperando com o mercado, botando o profissional, todo mundo cresce junto, é uma maré, né? A gente sempre fala, crescimento de empresas, de negócio, de um ramo, né, de atividade, ele cresce, tem que ser uma maré, todo mundo tem que subir. Senão a onda vem, só um ou dois surfam, ganha alguma coisa e o resto tudo fica sempre embaixo. E quando todo mundo trabalha cooperando, todo mundo sobe junto. E como eu falei, é uma maré. E a gente tem exemplos aí muito claros, se você for olhar o ramo da locações de equipamentos, tem associações fortes, tem organizações que envolvem essas locadoras de equipamento que são muito fortes, enquanto essa área de cortes e furo e perfuração não tem. A própria demolição controlada não tem uma associação forte, alguma instituição que possa apoiar elas, conseguir preço, lutar por um mercado melhor, entendeu? Até por preço, profissionalismo dessa área. E esse é o nosso conceito, essa é a nossa ideia, né? Vamos pular aqui para eu não me empolgar e falar muito. Deixa eu passar aqui para frente o slide. Então, a gente que praticamente, né, a gente pensou, cara, vamos parar de ter só apertador de botão. E quando eu falo apertador de botão, cara, estou falando de todas as fases de uma empresa, né? Você pode ter apertador de botão no escritório, tem um monte, né? Que só sabe operar ali, apertar botão, teclazinha, mas não tem um profissionalismo, não consegue engajar, não entende bem o negócio. Então, se tem todas as áreas que você for trabalhar hoje, você tem que ser profissional, você tem que colocar o profissionalismo em evidência, porque é isso que faz a diferença de um trabalhador comum para um profissional, né? E eu cito sempre o exemplo, eu fui botar não, foi quando a gente mudou de escritório, alguém indicou um rapaz, a gente chamou um cara para vir fazer a mudança do ar-condicionado para outro escritório. E chamaram um cidadão, alguém indicou, não lembro quem foi na época, a gente pegou e trouxe o cara, chamou, né? Chamou o cara, chegou na empresa lá e tal. E, assim, sem uniforme, um cara, sei lá, calça jeans, camisa para fora da calça, meio desleixado tal, olhou, então, não, beleza, vamos ver como é que vamos fazer, vou ter que desmontar aqui, pá, beleza, tá bom, você vê aí que você precisa. Aí ele foi, aí voltou, falou, não trouxe escada. Ah, não, tá, vamos ver se a gente tem uma escada aqui para te ajudar, tal, porque a altura de um ar-condicionado fica aqui, a altura fica 3 metros de altura, 2,50, 2,80, sei lá. E eu imagino assim, se eu trabalho num ramo que instala ar-condicionado,
E dificilmente alguém instala um ar-condicionado na altura do chão. Então, praticamente, uma das ferramentas essenciais dele seria uma escada, né? Bom, ele não tinha escada, tal, acabando que ele, se não me engano, ele foi buscar. Eu acho que ele não tinha no escritório uma escada, que a gente não usa muito pouco escada, tinha uma escada lá pequena. Aí ele falou: não, eu vou buscar. Daí foi buscar uma escada não sei aonde, voltou, tipo, 2, 3 horas depois, desmontou começou a desmontar os ar-condicionados e monta tal. E depois ele foi instalar no outro dia, porque foi um dia só para desinstalar. Né? Coisa que era para fazer, e o escritório nem era tão longe, era 4 ou 5 quilômetros longe de onde a gente estava. Não, dava 6 quilômetros, não, 6 quilômetros. Sim, era meia hora de carro de um escritório para o outro, um escritório novo. Daria para instalar no mesmo dia, se ele quisesse. Bom, resumindo, ele no outro dia não pôde vir, aí ficamos sem ar-condicionado, voltou uns dias depois para fazer, chegou, começou a fazer, aí tinha que fazer um furo na parede, não conseguia fazer porque a máquina que ele tinha estava quebrada, era uma máquina que estava ruim, mas a gente tinha máquina para fazer furo, a gente pegou e ajudou, fez o furo para ele instalar, e botou a mão na parede, sujou a parede, aonde ele fez instalação, onde ele fez o furo, caiu a sujeira no chão, sujou tudo, e deu tchau e foi embora. E, cara, foi assim, um nível de profissionalismo zero, sabe? Assim, o cara não parecia que ele caiu de paraquedas nessa profissão. Aquele cara que você não sabe se ele estava instalando certo, se não estava. Bom, resumindo, beleza. Passou um tempo e eu fui instalar um ar-condicionado lá em casa. Eu falei, cara, não vou chamar esse cidadão, não. Aí pedi indicação para um outro amigo que fez um serviço, falou, ó, tem um cara bom, o João. O João do ar-condicionado. Eu não lembro o slogan da empresa, mas o nome dele é João mesmo. Então eu chamei, liguei para ele, o cara veio, totalmente, chegou de uniforme, marcou comigo 9 horas, 9 horas estava na minha casa. Ele entrou, ele só falou assim, perguntou, onde é que você vai instalar? Falei, ó, preciso instalar aqui em cima desse lugar, em cima da cortina aqui tal, da sala. Ele falou, não, tudo bem, então, peraí, vou pegar a escada no carro. Foi no carro, ele tinha 2, 3 escadas em cima num rackzinho, trouxe a escada, já falou, passou, viu que tinha fio, mediu o fio até a caixa, olhou a caixa de luz e tal. Vou te falar, ele fez o furo, ele passou toda a fiação, ele fez o furo, né? Limpou tudo onde sujou, botou um negócio embaixo já para não espalhar muita sujeira, limpou, passou pano. Aí no finalzinho ele estava acabando de instalar ali e ele passou o fio, só que o fio passava por fora, ficava uns 2 metros a caixa de luz. Eu ia botar uma canaleta no canto. Eu falei para esse cara, deixa aí que semana que vem eu compro a canaleta e coloco. Porque eu também não falei para ele que era longe, não falei nada. E ele falou assim, não, eu vou ali na loja aqui embaixo, na rua, deve ter uma lojinha, eu vou comprar uma canaleta e vou trazer. Aí ele foi e falou, não precisa não, você não vai instalar, vai ficar o provisório para sempre. Se eu não instalar para você, vai ficar o resto da vida esse fio pendurado atrás da cortina. Hein? Eu vou buscar. Aí eu achei engraçado, porque aí ele foi, voltou, instalou a canaleta, limpou tudo, olhou, testou o ar-condicionado, deu tchau. Eu acho que ele fez isso em 3 horas. Ele deve atender 2 pessoas, no mínimo, por dia. Ele fez uma manhã, chegou às 9, meio-dia e meia, ele estava pronto. Agora, o que dá para aprender com isso, né, cara? É simples. Né? Um profissional, primeiro que ele veio preparado, ele tomou cuidado de olhar tudo antes, planejar, viu que precisava de fio, viu que no final ali, viu que não ia ter caneta. Ele não deixou por minha conta, né? Se fosse qualquer um, disse, não, tá bom, então se vira. E vira as costas, pega o dinheiro e vai embora. Ele falou, não. Ele deixou um trabalho excelente. Eu, assim, tá lá até hoje. Eu tenho certeza que o fio teria ficado até hoje lá pendurado, porque eu não ia comprar, ia esquecer, uma hora ia comprar, mas também não ia instalar. Então, assim, é isso que eu falo com um profissional. Ele chega, ele vê o que precisa ser feito. Ele tem a responsabilidade de entregar o serviço que ele se propôs a fazer. Ele tem a responsabilidade de entregar um bom serviço, não só fazer por fazer. Porque ele podia fazer o furo, botar o ar-condicionado, ligar lá fora, passar o fio de qualquer jeito e falar, tá aí, ó. E a minha parte é instalar o ar. A parte elétrica você se vira depois aí. Eu puxei aí, se quiser esconder o fio, ele não precisa limpar, porque não é ele pode dizer para ele que a parte dele não é limpar, mas um profissional vem, entrega um trabalho completo. Né? Mas eu sou instalador, eu não faço limpeza. Fala, não é o caso de fazer limpeza. É que você vai num lugar, você vai fazer uma intervenção para fazer um trabalho e você vai deixar tudo sujo de qualquer jeito, entendeu? Bom, para mim não funciona. Né? Eu acho que um profissional vem e faz o serviço completo.
entrega o serviço pronto, tá aqui, ó, tá pronto. Entendeu? A mesma coisa você comprar, vender um presente para a pessoa e falar assim, tá aqui, ó. Ah, tem pacote para presente? Não, se vira, vai empacotar em casa. Aqui eu só vendo, eu não empacoto. O problema é teu, tá aqui, ó, empacota e se vira. Sabe, não sei se eu fui bem claro, mas assim, um profissional, ele pega, tem a responsabilidade, que ele chegou no local, ele se propôs a executar um serviço de excelência. Não é só chegar e fazer por fazer. Que fazer por fazer tá assim, ó, de profissional. Que faz por faz. E o que a gente aprendeu, quando a gente fala de operadores de elite, a gente aprendeu que, exatamente isso, que o profissional, quase toda a equipe que a gente tinha, eles sabiam fazer o furo, sabiam executar. Só que eles não eram um profissional completo, porque eles não tinham a responsabilidade de chegar no horário, não tinha de cuidar do equipamento, de manter organizado a obra, manter as próprias ferramentas organizadas, o uniforme todo sujo, às vezes rasgado, entendeu? Imagina o que você a imagem que você passa. Lembra que eu falei do primeiro cara lá que chegou com a camisa fora da calça, suja, botou a mão na parede, ficou 5 dedos ficou na parede assim, a mão suja dele, que ele fez um furo, sujou com o tijolo, depois foi se apoiar assim, ficou 5 dedos na parede, foi embora, ficou tudo sujo. Então assim, você entender que um profissional não é só faço por fazer e acabou. Eu só sei fazer isso e deu. Não, cara, você tem que fazer o completo, fechar o ciclo, cuidar do equipamento. Eu gosto exatamente da analogia do Uber, né? Porque o Uber, quando chegou no Brasil, o Uber, ele veio com essa proposta, né? De fazer muito melhor do que os taxistas faziam. Dirigir por dirigir, os taxistas dirigiam. Levava as pessoas para cima e para baixo. Aí veio, fez um preço melhor, uma eficiência melhor, porque o cara não precisava ir para o ponto, voltar, esperar vir um telefonema para ir buscar alguém. Não, ele tinha um aplicativo, se tornou mais eficiente, podia fazer um preço, tanto esse João que eu falei do ar-condicionado, o preço foi o mesmo que eu paguei do outro. E a qualidade o cara me entregou 10 vezes mais. Né? A satisfação de ver o serviço pronto e organizado, tudo limpo, bonito, não precisar me estressar com mais nada, foi. Isso é qualidade de entrega, isso é um profissional, né? E quando chegou o Uber no Brasil, o Uber veio com essa proposta, que você ganhava aguinha, que o profissional ia dirigir, ia levar você para onde você queria, por um preço justo, e papapá, e o carro tinha que estar sempre limpo. Tá? Hoje em dia a gente até vê que o Uber deu uma relaxada e não tem mais tantos profissionais hoje trabalhando no Uber, né? Mas você sabe, quando você pega um Uber hoje, quando o cara ele se profissionalizou, o carro tá limpo, ele dá uma balinha ainda, ele pergunta, liga o ar, ou abre o vidro, põe uma música adequada, entendeu? E tem alguns que não estão nem aí, né? Só dirige por dirigir. Então, o que eu estou falando é o seguinte: seja um profissional. E tudo muda, né? Quando a proposta aqui do curso foi de operadores de elite, para dizer o seguinte: o operador, né? Ele tem que entender, né? Até vou colocar aqui agora para vocês aqui das virtudes que a gente, das duas virtudes que a gente praticamente, essas são as duas virtudes que a gente praticamente viu que são as mais as principais, né? Tem várias dentro do curso que a gente tem, mas assim, essas são as principais, que é inteligência comportamental e conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, vou começar por baixo, porque o conhecimento técnico, o pessoal diz, não, mas o cara tem que saber furar. Não é só saber o furar, né? É aquela história, o conhecimento técnico de um Uber não é só dirigir, né? De lei de trânsito. Ele também tem que entender um pouco de mecânica, de manutenção básica, de prevenção, né? É, limpeza, cuidado, né? Esse conhecimento técnico, saber qual é a melhor rua, entender qual é o melhor trajeto. O operador ele tem que saber qual que é a melhor broca, saber qual que é a melhor velocidade da máquina, a quantidade de água que ele coloca, certo? Ele tem que saber como posicionar a máquina certa no que foi pedido no serviço que passaram para ele, que muitas vezes você tem que posicionar a máquina meia de lado, meia atrasada, num piso irregular. Então você tem, se você instalar a base errada, acabou. Acabou. O teu furo vai sair errado, pode danificar a máquina, forçar mais a máquina, se a base estiver solta. Então, tem vários detalhes antes da própria perfuração. Então, o que a gente fala assim, 80% da operação de um equipamento e da prestação de serviço, nesses casos, de operação, de equipamento, da prestação de serviço em geral, né? 80% é o preparo e a pessoa, planejar o serviço, organizar. Tá? Tu imagina você chegar para fazer um serviço num cliente, com o uniforme tudo
revirado, não está sem EPI, aí abre a caixa de ferramenta, ai, faltou uma ferramenta, ai, vou ter que jambrar um negócio aqui na mangueira, ah, essa broca tá ruim, vou ter que usar outra, ah, não sei o que, ah, o equipamento, a extensão não deu, ah, papapá, o plug está com mau contato. Você entende? Você chega para trabalhar, o cliente olha pra você e olha assim, cara, você veio da onde, mano? Você veio com lixo para mim trabalhar comigo aqui, veio com lixo de máquina, máquina velha, tudo caindo aos pedaços, negócio mal cuidado, porque não importa se a máquina é antiga ou nova, o que importa é o cuidado que ela tem, né? Então, assim, você saber, essa parte de conhecimento técnico, né? Saber lá reconhecer na obra, olhar o serviço, ver o que falta, o que não falta, só essa parte do conhecimento, isso é antes de furar. Antes de fazer furo. Porque se você começar o furo posicionando a máquina errada, com uma broca errada, com a quantidade de água errada, na velocidade errada, não adianta, eu posso ter a melhor máquina do mundo de perfuração de concreto. Você vai acabar com a máquina. Você vai acabar com a máquina, o serviço vai ser mal feito, vai demorar mais do que você imagina, tá? E isso é o que eu estou falando, conhecimento técnico, você saber chegar no lugar, olhar, analisar onde você vai posicionar, onde tem ponto de água, energia, já focalizar, saber a broca, poxa, veio a broca errada, vou já providenciar uma broca melhor, tal, porque esse tipo de serviço é diferenciado, tal. Você tem esse conhecimento técnico, não só, chegou a máquina, chegou, instala e fura de qualquer jeito, com a broca boa, broca ruim, com a máquina ligada na energia certa ou não ligada, o importante é eu estar trabalhando e virando manivela, apertar botão e virar manivela. E não é isso que a gente quer. A gente quer operadores. E o outro comportamento, que é a inteligência comportamental, né? Que é o conhecimento técnico também é um comportamento, mas a inteligência comportamental engloba todas as outras também. Mas essas duas que eu falei que são as principais. Então, a inteligência comportamental cara, você precisa ter uma cabeça de execução, resolver problemas. Se você vai numa obra, você vai resolver problema. Não tem água. Liga para o escritório. Não tem água. Então, mas tem uma torneira perto? Tem. Então, dá para puxar uma mangueira? Vai precisar de mais uma extensão? Tem como pedir um galão de água, ou um tonel, alguma coisa para resolver esse problema? A energia está ruim? Tem como refortalecer a energia? Tem como trazer um gerador? Entendeu? Você está ali, é um comportamento. Inteligência comportamental é isso. Chega no horário, fala com as pessoas na obra, identifica o que está acontecendo, vê o problema que o cliente está precisando para você resolver, vê o profissional. Lembra que o cara chegou na minha casa e falou assim, onde você quer? Como é que você quer? Que era assim, assim. Ele só olhou tal, ele foi lá, planejou, já falou, vou botar aqui assim, vou fazer o furo, vou passar para cá, vou ligar ali. Profissional. Profissional, não falei mais nada. Tem gente que chega na obra, tem profissional, a gente tinha profissional, que era assim, chegava na obra, ele ficava de braço cruzado, o moço vinha, você precisa fazer um furo. Fala como é que você quer. Eu falei, mas como você quer? Você que é o profissional, você tem que falar o que você precisa e como é que você vai fazer. Porque o cara chamou você para fazer o serviço, ele não quer ter que ensinar você para fazer o serviço, né? Essa é a premissa de eu contratar alguém para fazer um serviço. Eu não precisar ter que ensinar aquela pessoa para fazer, senão eu faço. Se a pessoa vem até minha obra para fazer um serviço, ele me pergunta como é que faz, acabou. Já ficou difícil, né? Então, esse comportamento de mostrar que você é um profissional, chegar, fazer as coisas funcionarem. Então, esse é um outro comportamento, né, que é a inteligência comportamental, que a gente bate tanto e ensina também no curso. Então, se você quer ter hoje, ser um profissional, né, quer ser um profissional hoje de elite, quer mudar o jogo, cara, primeiro, inteligência comportamental. Você precisa ter a inteligência de chegar, resolver problemas, entender a situação que está acontecendo, conversar com o cliente, ter a inteligência de organizar as suas ferramentas, ter o equipamento correto para a obra, né? Olhar o serviço e pedir o equipamento correto. E o conhecimento técnico engloba tudo isso, saber como você já vai executar, saber se vai precisar de alguma outra ferramenta, saber se o equipamento que está é correto ou não é, saber se dá para fazer ou não, às vezes dá. Você tem que falar para o cliente, olha, do jeito que você está falando não dá, vai ter que fazer de outro jeito. Eu sei porque eu já executei esse serviço. Eu sei porque esse equipamento não vai aguentar. Você tem esse conhecimento técnico ali, né? E se você não tiver o comportamento de falar isso para o cliente, ele tiver medo, não vou tentar mesmo que não dê, vou tentar. Não, cara, você vai tentar, vai fazer o serviço, se você vê que dá para executar com segurança, qualidade, que o cliente também quer isso. Porque se você começar a executar de qualquer jeito, com medo, se tem um comportamento de, não, o cliente já está bravo, vou executar assim mesmo. Cara, você vai fazer besteira. Você vai fazer besteira,
vai estragar equipamento, o cliente vai ficar insatisfeito. É aí que vem o pulo do gato que a gente fala sempre. E o dinheiro vai para o lixo. Lembra que eu falei lá no começo que a gente trabalhava e não sobrava dinheiro no caixa? Não sobrava porque o dinheiro ia para o lixo, entendeu? Chegava na obra, não se sabia como é que ia fazer o serviço, o funcionário chegava, não sei, o cara não falou, então já procurou o encarregado, já viu como é que vai ser o serviço? Não sei, manda aí a máquina tal e a broca tal aí que você tem melhor, que aqui eu me viro. Aí mandava lá, o cara quebrava a broca melhor e quebrava a performance melhor, porque não sabia o que estava fazendo. Primeiro, chegou lá, mas tá fazendo furo com essa máquina. Pois é, mas essa máquina aguenta, né? Deve ser boa essa máquina. Falei, cara, aguenta, só que ela é feita para fazer outro tipo de serviço. Você devia ter pegado outra máquina e tal. Mas essa aí tava aí, eu usei ela mesmo, então, mas agora você queimou a máquina. Só que daí passou, queimou a máquina, cara. Pega um induzido de uma Hilt, por exemplo. Só a parte elétrica do induzido custa mais de R$ 2.500 hoje o induzido dela. Então você pega um serviço, uma obra, pagar aí, sei lá, para furar apartamento, hidráulica, elétrica, você vai lá e pega aí, uma semana, R$ 10.000, qual vai fazer o serviço. Sei lá, vai fazer 100 furos aí. Vamos chutar aí. É barato, né? Bom, beleza, 100 furos, R$ 100 cada furo, mais ou menos. Você pegou, começou a fazer o serviço, no segundo dia você queima o induzido. A margem de lucro de uma empresa de serviços hoje varia entre 25% a 30%, às vezes um pouco mais. Mas se você, um serviço de 10 mil, você queimou um induzido da máquina, tem que mandar para manutenção, trocar, abre, você fica sem a máquina uma semana, você tem que mandar arrumar, vai ficar sem máquina. Então você já fica desfalcado para execução de serviço. Ainda você vai pagar R$ 2.500, o lucro todo daquele serviço que você fez foi para o espaço. Você trabalhou de graça aquela semana, entendeu? Então é muito pequena a fração de você ganhar ou perder. Isso em todos os negócios, né? Quem trabalha em qualquer outro ramo de negócio sabe. Começou a fazer uma besteira aqui e ali, você perde dinheiro. E perdeu dinheiro não volta mais. Porque você tem que, para botar dinheiro no caixa de novo, você tem que fazer outro serviço de 20 agora, para cobrir os 2.050 que você perdeu do coisa e botar mais 2.000 e pouco de lucro de novo caixa. Então, assim, é muito mais complicado, porque para você ganhar, você tem que desempenhar muito mais esforço. E quando você economiza um dinheiro, por exemplo, se você fosse para uma obra dessa e economizasse brocas, você ganha, em vez de gastar 5 brocas, você gastasse só 3 brocas para executar o serviço. E digamos que você pague, sei lá, R$ 1.000 cada broca. Você economizou 2 brocas, automaticamente você já ganhou R$ 2.000 limpo no teu caixa. É dinheiro que entra limpo. Então, a economia de custos, a economia de materiais, de manutenção, a economia de velocidade, cara. Meu, você vai para a obra, chega lá, se não consegue executar o serviço, um dia de você ou sua equipe parada tem custo. Tem custo de imobilização. Você foi com o carro até lá, levou equipamento, chegou lá, não consegue fazer nada, porque esqueceram o equipamento, esqueceram a ferramenta, foi a ferramenta errada. Só esse dia que você já perdeu, você já teve um prejuízo. E para você repor, você vai ter que trabalhar mais 3 dias para repor. Então, o profissional, lembra que eu falei voltando para o João do ar-condicionado, ele chegou, estava tudo no carro, estava equipadinho, ele já sabe o que ele precisa para executar um serviço em qualquer coisa. E eu tenho certeza, se ele chegasse lá, eu faço, cara, coloca nessa ali, ó, 50 metros de altura, instala pelo lado de fora e desce o tubo. Ele ia olhar assim, cara, eu não tenho ferramenta para isso. Olha, vou embora, vou atender outro cliente, e amanhã eu volto para atender você nesse. Ele fala isso, né? Porque ele tem atitude, ele vai ver, ó, eu sou profissional, não vou conseguir executar hoje, eu tenho que executar, tenho que pagar minhas contas, e vou embora. Vou embora, amanhã eu volto. Amanhã eu volto com a ferramenta certa e executo em 3 horas também, o mesmo serviço. Ou falo pro cara assim, ó, por esse aqui é outro preço, né? Que você me chamou para fazer X, agora você está falando XY. Então, assim, o profissional se impõe, tem comportamento, o profissional tem conhecimento técnico para isso, tá? E fazer o furo é a parte principal, só que se você for ver, o atendimento a um cliente começa desde a venda, do orçamento lá, você dando orçamento, explicando para o cliente como é que vai ser feito, você indo para a casa dele, executando o serviço, tá? Entregando um serviço de qualidade, ele te pagando com satisfação. Tudo isso é atendimento. O atendimento não é só o furo no chão que você vai fazer. O atendimento vem de toda essa parte. E toda essa parte que eu falo, né? É 80%, sei lá, 90% de todo o trabalho está antes de você executar o furo.
Tá? E depois também na parte de cobrança, na parte de satisfação do cliente, conversar, ver se está tudo bem. Mas o atendimento que a gente fala, que é de um profissional, é tudo isso. Né? O João, como eu falei, me ligou, foi educado, falou assim: hoje não posso, amanhã eu vou, tá horário, estou aí. Marcou, veio, chegou no horário, fez, me cobrou o que dava, não me cobrou nem aquela canaleta, que eu falei da canaleta, nem isso ele me cobrou, mas isso me cobrou só o que eu tinha fechado com ele e pronto. É, mas é o que eu estou falando, né? Então, assim, essa parte de conhecimento, né, do operador, de como se tornar, entra nessas duas aqui, inteligência comportamental e conhecimento técnico. Tudo que eu falei aqui agora, se você levar isso para frente e tiver isso na sua equipe, com certeza, né, em você, na sua equipe, tem muito dono que não é profissional também de empresa aí, muita gente querendo montar negócio e começando tudo errado de qualquer jeito. Se você entrar já com integridade, sendo um profissional responsável, com certeza você sai na frente de todo mundo. Vamos pular aqui, ó. Isso aqui é um sistema de gestão que a gente usa hoje, né? Que eu acho que é interessante. Lembra que eu falei que é do começo ao fim, você tem que ter o atendimento? Então você tem que ter um comercial forte, né? Você tem que saber falar, conversar, vender, fazer uma divulgação, uma captação de cliente. Você precisa fazer essa parte de produção, né? Que é o quê? A logística do material, saber entregar o material certo, fazer a mobilização, controlar estoque para não se perder material ou broca. Tudo isso custa muito dinheiro. Então você precisa ter esse controle, né? Essa gestão de fluxo de caixa que a gente fala, você precisa saber onde está indo o dinheiro, o que você está gastando. Não adianta gastar à vontade quando você vê, a sua empresa quebra. Né? Sua empresa quebra, você quebra como profissional, né? É aquele cara que veio fazer o serviço. Um serviço que ele poderia ter feito em 3 horas, ele levou 2 dias para fazer. Então, assim, a performance dele em relação ao João é 3, 4 vezes pior, praticamente. O João fez em meio-dia um serviço, que era mais coisa que ele fez, e o outro lá fez em 2 dias, praticamente, o mesmo serviço. Então, só para ilustrar, né, um sistema de gestão. Então, comercial, toda equipe tem que estar no comercial. É você, quem é seu sócio, seus funcionários, todo mundo tem que estar engajado para vender. Está na obra, pô, aí, para fazer um furo novo, aí, ó, chama eu aqui, já estou aqui, já faço o furo, já cobro, né? Porque a gente cobra por furo, por corte, por demolição feita, né? A gente não cobra só para olhar. Se cobrar só para olhar era ótimo, mas não acontece isso. A gente precisa executar o serviço, né? A produção precisa de líderes e operadores, né? Precisa dos operadores de elite, precisa dos operadores qualificados e precisa de líderes para estar ali organizando, né? Geralmente é você, ou se você faz parte da equipe, né? Você já também opera, é líder, ou se é só você, é um operador, e você é o dono da empresa, você também é o seu próprio líder, né? Eu falei, você tem que ter uma responsabilidade ali, legal. E a parte de gestão é a parte do dono, você vai ter que tirar a sua hora como dono da empresa, ou como você é o, cara, o eu empresa é muito difícil, né? Eu também já comecei empresa e era o eu empresa. Eu fazia a parte de venda, fazia a parte o comercial, fazia a logística, o transporte, a execução. Depois tinha que ver cobrança, tinha que fazer gestão, tudo mais. A gente faz, não tem problema. Desde que tudo seja de uma forma correta e profissional e íntegra, né? Claro. É, então, aqui basicamente a gente fala sempre desse modelo aqui que é pessoas, processos e produtos, né? Que você tem que ter pessoas trabalhando, seja você ou a sua equipe, você tem que ter processos, né? Tem que saber, poxa, como é que eu faço para ir lá no cliente, executar o serviço? O que eu preciso? Qual é o equipamento? Tal, tal, tal. Você tem um processo para você seguir que você vai executar. Ah, vou chegar lá, tá. Lembra do João? O João chegou, viu o processo dele, qual que era? Ele primeiro chegou, responsável, chegou no horário, o processo dele. Foi lá, perguntou o que você precisa, onde é que eu vou fazer e como é que você quer. Sim, assim, assim. Viu que não tinha impeditivo, partiu para o segundo processo, iniciar, e foi lá, coisa, tal, 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 tal. O terceiro processo, ele analisou o que faltava no final, tinha um processo da limpeza, que ele fazia rapidinho, levou 5 minutos. Passou um pano, pediu uma vassoura, isso eu emprestei para ele. Pegou uma vassoura, limpou tudo, organizou e bola para frente, cobrou, tchau, muito obrigado e executou o serviço. Esse era o processo dele. E ele voltou depois para instalar um outro ar-condicionado no meu quarto. Só para ter uma ideia. E foi o mesmo atendimento. Como eu já conhecia ele, eu falei, cara, tá lá em cima, ó, é assim, assim, assim mesmo, para ele falar. Ó, mandei uma foto para ele antes, então, tá bom, fica tranquilo, amanhã eu tô aí, já chegou, já instalou, quando eu vi já estava instalado. Então, assim, porque ele já gerou confiança, né? Eu tive confiança, satisfação, ele gerou confiança, né? E os resultados, geralmente, né? A gente fala, quando você tem uma área que você consegue de gestão
de você, da sua gestão, cara. Quando eu falo de gestão, é gestão da gente, tá? Não é só gestão de, tem que ter uma empresa com tantos funcionários, sala de reunião. Não, não. É gestão, é gestão. Você pode começar na garagem. A nossa empresa começou numa área de 15 metros quadrados, tinha, né? Tinha uma perfuratriz, uma mesa. Eu devo ter foto em algum lugar, vou procurar. Depois de uns 6, 8 meses, a gente contratou uma pessoa para ajudar, atender telefone, fazer essas partes enquanto a gente ia para a obra. Mas inicialmente é isso, cara. A gente começa de pequeno, vai subindo e vai crescendo até poder chegar onde você quer, o que você precisa, né? Então, só resumindo aqui essa parte de gestão, lá embaixo aqui, eu estou falando aqui, ó, que o resultado de uma equipe comercial é gerar vendas. E vendas tem que cuidar. Vendas como é que é? A gasolina da sua empresa, né? Você botando vendas para dentro, a sua produção, o seu pessoal, você vai executar o serviço, vai atender, lembra? O João me atendeu, falou, ele não podia me atender na hora, falou assim, não, beleza, te ligo daqui a pouco. E foi bem assim a primeira vez que eu liguei para ele. Mandei um WhatsApp, ele falou assim, liga o tal horário. Ele me ligou no horário do almoço. Ele me ligou, falou assim, não, amanhã tá horário, eu tô aí, entendi. Chegou, executou o serviço, me cobrou, foi embora, tapinha nas costas, me entregou satisfação. Ele deixou com satisfação de ter contratado ele. E é legal essa frase que eu gosto muito aqui, ó, não existe erros, apenas resultados, né? E às vezes a pessoa fica pensando, eu já passei por isso, que a gente já cometeu alguns erros, né? Mas aí quando a gente para ficar apontando os erros que a gente cometeu, o que a gente fez, a gente perde o foco. E perde o foco porque quando você foca no erro, você acaba não pensando no que você aprendeu, primeira coisa, com esse erro, né? E o resultado que você teve. Então não interessa se você errou, o que você fez. Qual foi o seu resultado? Né? Então, lembra que eu falei que não tinha lucro? No final do mês o resultado era sem lucro, pessoal insatisfeito, cliente reclamando de vez em quando. Então eu tinha um resultado. Né? Se era errado, não era o que eu estava fazendo, mas eu tinha um resultado de acordo com o que eu trabalhava. Então eu comecei a mudar, comecei a cuidar mais do cliente, cuidar mais dos operadores, profissionalizar o pessoal, comprar equipamento melhor, fazer as manutenções corretivas, exigir indicadores, produção do pessoal, tudo mais, e começou a mudar. Quando eu vi, os resultados mudaram. Então tinha uma parte cliente que começou a ficar mais satisfeita, a equipe começou a ganhar produção, ganhar prêmio, ficou mais satisfeita também, viu que se profissionalizando e cuidando do equipamento também podiam ganhar mais, porque se você economiza com broca, economiza com gasto, com besteira de quebra de equipamento, você tem como premiar a sua equipe, como evoluir, entendeu? Então eu acho que, lembra do cooperar? Competir, né? Competir é isso, competir, mas cooperando para todo mundo crescer junto. Então, toda uma empresa cresce, as pessoas crescem, é uma maré, tá? Vamos lá. E resultados? Olha só o resultado que a gente teve em poucos tempos, na época quando a gente começou a implantar esses tipos de solução. Olha, ó. Primeira coisa, quebra de equipamento. Assim, de cara, assim, os primeiros 2, 3 meses a gente viu 40% diminuição na quebra de equipamento. Qualquer tipo de quebra. Às vezes a máquina cai no chão, às vezes a energia da obra está ruim, então isso foi melhorando com o tempo, mas de cara assim já 40%. Consumo de brocas foi quase 30% a menos o consumo. Isso é muita coisa. Lembra que eu falei em vez de gastar 5, gasta-se só 3? Então, assim, isso faz muita diferença. 30% de diminuição. Ó, só para ter, a gente chegou a gastar em um ano em brocas, no pico, acho que a gente gastou em torno de uns 300 mil de brocas. 300 mil. Em compra de broca, repastilhamento, tudo mais. A gente gastou em um ano quase que 300 mil em brocas. Se eu colocar 30% em um ano, se eu economizar 30% em um ano, são 100 mil reais. É muita diferença, né? Quando a gente pega só um detalhe de um consumo que você pode ter, o quanto você pode economizar. Acidentes com afastamento, a gente já não tinha muito, então diminuiu menos ainda, que às vezes era algumas coisas que aconteciam por acidente, por imprudência, pressa de fazer, né? O serviço, e imprevistos em obras 70%. Essa é o ouro. Sabe por quê? Porque você acha que, não, vai para a obra, mas amanhã tem que voltar para levar uma máquina que faltou, levar uma broca que quebrou, levar um equipamento. Você vai na obra 10 vezes, vai e volta, e começa, e não sabe fazer. Lembra do cara que foi 2 vezes para fazer o mesmo serviço lá do ar-condicionado? Então ele não percebe, mas não quebrou equipamento, nada, não quebrou, mas você teve que ir 2 vezes lá, é o funcionário teu, ou é você indo para lá, você podia estar fazendo outra coisa. Lembra que o João atendeu, sei lá, deve ter tido 4 clientes enquanto o cara atendeu só um.
né? Então, os imprevistos em obra, se você diminuir isso, cara, 70% você tem uma, uma mudança significativa no bolso. Essa que é a verdade. E assim, a gente fala assim, né? Você começa diretamente 10 anos na frente. Né? Você está pegando o que eu estou passando aqui para vocês, são 10 anos, agora está fazendo 11 já, 11 anos de experiência no ramo. E qualquer que vai começar hoje, vai fazer algum negócio nessa área, o ideal é exatamente isso, né? Começar já olhando lá na frente, né? Quem é que já aprendeu? E eu, quando comecei, esse era o problema. Eu procurava na internet, pô, mas quem é que está ganhando dinheiro aqui? Aí falava com outro, era um mercadinho fechado, que as empresas mais antigas, tem empresa que tem 30 anos, tem empresa que tem mais de 30 anos, na verdade, de cortes e perfuração em concreto. E essas empresas cresceram, né? Aprenderam, cresceram, estão lá, são muito fortes no Brasil, muito, às vezes, maiores que a gente. Mas também passaram por todo esse trajeto, né? Imagina você pegar agora, começar um negócio desse hoje, ou se a sua empresa está começando, ou se você quer diversificar a sua área, você pega um conhecimento já, o sofrimento, vamos dizer assim, tudo que a gente já passou nesses últimos 11 anos, compilado numa ferramenta que vai te trazer essas diferenças, né? Aqui até eu tenho algumas ferramentas que a gente usa, né? Que você pode procurar na internet também, pesquisar, que é o 5S de organização, o Kaizen, que é sempre melhoria contínua, o programa 1010 que a gente criou aqui para diariamente fazer uma conferência, a minha agenda, minha vida, que foi até uma piada aí do Minha Casa Minha Vida, mas assim, o quanto é importante você ter uma agenda, uma organização, né, e um horário, que criou essa operação atendimento de elite, né, faz com que a gente consiga entregar um atendimento de elite mesmo para as pessoas. Até o atendimento de elite está aqui, né, a gente falou. Mas o que eu quero passar para vocês aqui hoje é exatamente isso. Eu estou mostrando para vocês todo um conceito, uma ideia de como você se tornar um profissional, como você pode investir nessa área de operações de corte, perfuração e corte em concreto, como você também pode investir de repente diversificar o seu negócio. Às vezes você trabalha com locação, você pode começar a prestar serviço, se você faz instalações, né? Se você faz, ou está querendo mudar de ramo, ou às vezes quer melhorar o seu negócio, né? Começou a trabalhar, tem uma perfuratriz, precisa começar a melhorar, profissionalizar, economizar equipamentos, a gente está mostrando tudo aí para vocês, né? E essa é a nossa ideia com essa aula aí, exatamente, para mostrar para vocês. Em cima disso até, a gente tem muita ferramenta hoje que a gente usa, né? Deixa eu até ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ferramenta, olha só, que a gente criou internamente. Isso aqui ó, é uma planilha que a gente criou já em todos esses anos, com todos os equipamentos que a gente tem hoje aqui no escritório, né? E, cara, assim, a gente perde-se muito tempo procurando manual, como é que vai fazer manutenção, o que precisa de peça. Então, essa aqui é uma planilha modelo que a gente usa, né? Mas aqui a gente tem, ó, todos os códigos das peças, o tipo, o checklist, o que tem que fazer quando a máquina chega, como é que mantém essa máquina limpa, organizada. Aqui tem todas as partes de descrição do modelo, as preventivas, ajustes que tem que fazer diário, o tipo de carvão que usa, os principais problemas que essa máquina tem, tudo mapeado, né? E o legal é que essa planilha eu controlo tudo. Se eu chegar aqui, ó, eu abrindo aqui, eu já tenho a vista explodida. Opa, acabei clicando aqui errado. Já tem a vista explodida do equipamento que eu estou fazendo manutenção, ou que eu preciso de uma peça. Isso agiliza, é isso que eu falo, os 10 anos, quando você pega um modelo de negócio, opa, o telefone tocou. Quando você pega um modelo de negócio, né, que nem a gente está falando de corte, perfuração em concreto, e você pega já um modelo, tem franquia, hoje você pode comprar franquia de tudo hoje, né? A gente sempre fala de franquia, mas assim, a gente nunca pensou em fazer franquia porque é um jogo de. Acho que só uma pessoa ganha, né? Te dão um pacotão de coisa para fazer, tá aqui, ó. Toma, te cobra um monte, te monta um negócio e agora você se vira, né? E a ideia é, como eu falei, né, no começo, a gente pegar a maré, né? Pegar a maré e a gente subir junto, né? Deixa eu sair desse. Então, aqui, né? Qualquer equipamento que você queira aqui, a gente tem, ó, da Dongsheng também, a gente tem a vista explodida dela. Então, assim, isso facilita, a gente tem a planilha completa que a gente usa aqui na nossa operação, com todos os equipamentos que a gente precisa e tudo mais. Aqui a gente tem até manuais que a gente criou aqui de cortadoras nossas, os manuais, tem a parte de treinamento aqui que a gente cria
os tipos de equipamento, Husqvarna, Hilt, como detectar problemas, consertos, troca de carvão. Então a gente tem tudo mapeado aqui em vídeos também, essas partes de coisa, de, de serviço que tem que fazer, né? De prevenção, controle. Essa aqui é um quadro que a gente usa, que sabe aquela coisa básica, quando você quer achar, poxa, mas como é que é a especificação do plug tal que a gente usa, que todas as máquinas usam igual. Mas no começo você não decora, então você tem que ter um lugar, barra roscada, aqui o tipo do chumbador que você vai usar, adaptadores de mandril, tipos de tomada que você tem que usar melhor, potência, como é que chama? A amperagem, aqui tem os modelos de perfuratriz aqui, ó, com as suas potências, velocidades. Então, isso aqui ajuda muito quando você tem uma ferramenta dessa, tá na tua mão, você tem sempre isso de fácil acesso, né? Aqui mais alguns detalhes em coisa. Também tem a parte de mentoria, né? Que a gente estava falando, que a gente está tentando implantar. Então, exatamente o que eu estava falando, né? Essa parte de atendimento de elite hoje é que a gente mostra, que a gente quer ajudar as empresas, para quem quer criar um negócio novo ou ampliar o seu negócio, né? Exatamente isso, né? É fazer essa mentoria e poder levar todo esse conhecimento que a gente tem aqui, né? Todos esses 10 anos para essa pessoa. Tanto é que esse aqui é o nosso processo. Olha só, esse é o nosso processo de atendimento de elite que a gente criou hoje para operar, né, na nossa operação. Então tem a parte de gestão, comercial, financeiro, a parte de produção e logística, tem até aquele documento que a gente viu ali agora, tem a parte do material e a carteira do plano 1010, tem a formação de operadores aqui que a gente também tem internamente, que a gente faz e aplica sempre, né? Porque a gente precisa sempre estar treinando o pessoal, chega equipamento novo, chega broca nova, então a gente está sempre fazendo uma aula aí, algum curso, alguma coisa, né? A parte de procedimentos aqui é bem interessante, que a gente tem tudo mapeado os procedimentos. Então, seria um procedimento financeiro. Se você clicar aqui, você vai poder ver como é feita a parte de cobrança. Porque não tem coisa pior que cada vez que você falar com um cliente, você contar um negócio diferente. Então, o crédito, como é que é feita a medição com o cliente, como é que é feita a aporte, se você tem sócios, você tem que fazer aporte, né, para os sócios. Vamos ver se tem mais outra coisa aqui. Modelo de lançamento de débito e crédito. Isso aqui é a parte financeira, né? Parte principal aqui que eu acho muito legal, que eu gosto, particularmente, que eu faço a parte comercial, que é a parte de vendas. A gente mapeou aqui a parte de cortes e full, locação e manutenção que a gente dá. O curso está externo, está em outra planilha, mas aqui ó, é uma cartilha que a gente faz. Por exemplo, primeiro contato. Bom dia, boa tarde, eu sou fulano, meu nome, como posso ajudar? Aí você vai ter que entender o que a pessoa precisa, qual é a urgência, o tempo de execução, se é corte, se é perfuração, quais as dimensões dos furos. Saber fazer as perguntas certas para poder executar o serviço certo. Porque não tem coisa pior que você chegar no cliente e faltou material, chega no cliente, mas você não perguntou que precisava disso, não precisava daquilo. Então, você mapeia o primeiro contato por WhatsApp, por e-mail, a forma de pagamento você define já antes, como é que você vai fazer para pagar, como é que você retorna para a negociação, o que você pode perguntar para essa pessoa, o que podemos podemos fazer para a gente fechar logo esse negócio, o que você achou da proposta, o que exatamente não ficou bom, o que ficou ruim, sabe? Quebrar objeções, fazer uma venda legal, fazer o cliente se sentir acolhido, que essa venda vai funcionar e ele vai ter um serviço de qualidade. E aqui, ó, apresentar processo, né, ó, atende, faz orçamento, faz uma visita técnica, faz a negociação, faz a assinatura da proposta, faz a execução, ó, cliente satisfeito no final aqui, que é o ideal, o tempo para executar o orçamento. Então, isso tem aqui, ó, para locação também, tipos de locação, ferramentas. Quando você consegue mapear essas informações, até tem aqui também aqui a parte de manutenções aqui, que chega também aqui, ó, parte de orçamento, compra de peças, a geração de preço do produto. Então, esse é o diferencial de você ter uma mentoria, né? Uma mentoria de uma empresa que já está aí 10 anos, 11 no mercado, que vai te passar, você vai sair com certeza 10, 11 anos, 10, 11 anos, né? Agora estou fazendo 11 já, anos na frente, né, de qualquer outra empresa que está começando hoje ou que está há pouco tempo no mercado, que está passando as dificuldades que eu passei no passado. E essa é a ideia mesmo que a gente sempre fala, né? Mas tudo isso é muito bonito, né? E a gente fala sempre que é esse atendimento de elite que a gente fala. E a gente tem dois modelos de negócio bacana que a gente gerou a partir exatamente disso, né? Que é a mentoria,
né, que de operadores de elite, que a mentoria engloba toda essa parte que eu te mostrei agora, essa organização, a gestão, o comercial, a venda, né? A ideia é a mentoria, é eu mesmo, junto com você, fazer reuniões quinzenais, onde a gente vai definir metas, definir, traçar planejamento para fazer o crescimento de vendas, fazer o crescimento de treinamento de equipe, produção, de serviços, criar os processos internos que você precisa, de repente, mapear, né, os principais processos e criar esses processos que você precisa, de repente, processo de venda, como é que eu vendo, como é que eu faço o pagamento, como é que eu cobro do cliente, como é que eu faço para o serviço ser entregue no tempo, quais as perguntas que eu faço. Então, quando você tem uma mentoria, né, a cada que é a ideia que a gente está falando, né? Acompanhando você nesse processo, ou seja, da criação ou da atualização da sua empresa, cara, muda o jogo com certeza e você vai ter resultados tanto na economia como no aumento de vendas, né? E a própria organização e a facilidade, né? Tira um peso das costas a partir do momento que você tem alguém te ajudando, né? Indo junto, lembra que eu falei da maré? Indo junto, subindo junto com você, né? Essa mentoria que a gente está falando aqui hoje, ela é feita quinzenalmente, tá? Por 6 meses, e você fica tendo acesso durante um ano a todos os cursos que a gente tem aqui do Kaizen, do 5S, o curso de operadores de elite, o plano 1010 de crescimento, o Minha Agenda, Minha Vida. Então, tudo isso que a gente criou internamente aqui, como também a acesso àquelas planilhas de criação de preço, te ajudar a montar um processo interno para você saber como funciona a sua empresa, identificar qual é a melhor forma de trabalhar, né, dentro desses processos, e o principal que é o comercial, a venda, né? Criar um sistema que você consiga vender mais rápido. Tendo um site, tendo um WhatsApp, a gente está usando hoje IA, já no WhatsApp, a pessoa entra em contato, a IA responde, já tira objeção, já faz as perguntas preliminares, tipo, que tipo de serviço que é, o que vai fazer, né? Se vocês quiserem, eu posso até mostrar isso numa aula funcionando. É muito bacana, muito louco isso. E agiliza muito, né? Na parte de locação, principalmente, que locação é meio repetitivo. Quando você tem uma IA, ela já te adianta, né? Na frente, já vai dizer. Quando ela vê que ela não consegue mais atender, ela passa para um atendente que vai resolver o problema. Então, essa mentoria que eu falei, a cada 15 dias uma reunião comigo, toda semana vocês têm uma aula exclusiva, né, no portal, colocada toda semana no portal, identificando algum assunto que seja relevante na parte de processos, vendas e gestão do negócio, que eu falei lá, né, que é o parte comercial, produção e gestão. Esses três, toda semana você tem uma aula focada nesses assuntos e a cada 15 dias eu mesmo vou acompanhar você, identificar quais são os problemas, né, que você está passando, criar metas junto com você e traçar objetivos dentro dessa experiência que a gente está levando desses 11 anos que a gente está falando. Eu ia botar 10, mas é quase 11, né? 10 e meio, alguma coisa. Mas o preço, né? Eu vou te falar que o preço dessa mentoria a gente cobra R$ 20.000 hoje, 20k. Esse preço é à vista, você pode parcelar em 12 vezes e eu vou deixar aqui o link de acesso, vou deixar o meu WhatsApp, se alguém se interessar, quiser bater ter uma conversa, né? A gente marca uma reunião só eu e você, se você tiver uma empresa, se você está montando um negócio. Agora pense bem no investimento que você vai fazer e como é importante você, se está montando negócio ou está evoluindo a tua empresa, sair exatamente com esses 10, né, anos na frente, de qualquer lugar. Você está saindo com 10 anos de experiência e isso é o que a gente fala, né? Tem preço, mas se você investe R$ 30.000 hoje numa Hilt, eu até fiz um vídeo, coloquei no ar, da Hilt que a gente compramos 3 Hilts DD200, que está na faixa de R$ 30.000, R$ 20.000 é barato. Só o fato de você ter economia, menos quebra de equipamento, esses R$ 20.000, junto com todo o resto de processo que você vai ter e acompanhamento por mim, você vai praticamente já se pagar isso aí nos primeiros meses, tá? Fora esse pacote, a gente está em uma outra promoção que é só do curso de operadores de elite. Então, o curso de operadores de elite que inclui, a gente está fazendo só, né, nessa semana, que foi a live que deu problema a semana passada, mas só essa semana, que é o treinamento, né, de operadores de elite, que vai no pacote, o 5S, que é o sistema de gestão de orgânica que a gente vai trazer
para você, tá bom? Gente, ó, ficou 1h10 de vídeo e eu vou já soltar na YouTube agora e você, tá o link aí embaixo, entra na página, vê o curso aí, tá com ainda o desconto. Se passar a data, vai perder o desconto. Depois eu vou ver se eu vou fazer um outro cupom, alguma outra coisa. Mas esse aqui é só essa semana mesmo. Então aproveita, clica aí, verifica. O cupom é esse aí, nova live. E fique de boa aí, como a gente sempre fala, fique tranquilo, entra, não perde a oportunidade, dá esse passo para frente, é agora, o momento é agora, o Brasil está melhorando, o Brasil está precisando de mão de obra, o Brasil está precisando de pessoas focadas, responsáveis e profissionais. E você, com certeza, vai ser o próximo aí dessa área. Valeu, pessoal? Muito obrigado, fica com Deus aí, pega, clica já, compra, aproveita, tá, essa promoção. Valeu? Até mais, tchau, tchau.